Fala galera, bom, hoje nós vamos falar ainda sobre estatística, só que sobre medidas de dispersão. Então nós temos três medidas de dispersão: desvio médio, variância e desvio padrão. Tá? Então olha só, considere os números x1, x2, x3, xn, onde a média aritmética entre eles vai ser representada por x barra, que era aquilo que a gente já tinha falado na aula anterior. Então, como que nós calculamos o desvio médio? Então, desvio médio, dm, é igual ao módulo, a soma, das diferenças entre cada elemento e a média. Então, seria o módulo entre x1 menos o x barra, mais o módulo do x2 menos o x barra, até o módulo de xn menos o x barra. Tudo isso daqui dividido por n. Ou seja, pela quantidade de termos. É importante colocar o módulo, porque esse resultado aqui sempre vai ser positivo. Então, por isso que ele tem que ficar entre módulo. Tá? A variância, ele segue basicamente essa mesma ideia, só que ao invés de simplesmente ser a subtração, é essa diferença ao quadrado. E por que aqui não precisa do módulo? Porque aqui, independente do resultado, se o resultado for positivo ou negativo, quando você elevar ao quadrado, vai ficar positivo. E o desvio padrão, que é representado por essa letra grega aqui, delta, ele é a raiz quadrada da variância. Então, para você calcular o desvio padrão, você calcula a variância e depois calcula a raiz quadrada desse resultado. Então, acompanhe o primeiro exemplo aqui. Calcule o desvio médio, a variância e o desvio padrão dos números 23, 26, 27, 20 e 24. Então, a primeira coisa que nós precisamos é determinar qual é a média, ou seja, o x barra. Então, 23 mais 26 mais 27 mais 20 mais 24. Soma tudo e divide por 5. Essa soma dá 120. 120 dividido por 5, 24. Então, esse 24 é a minha média. Bom, primeira coisa que eu vou calcular, o desvio médio. Como que eu calculo o desvio médio? É o módulo da diferença. Então, meu primeiro termo é 23 e a minha média 24. Então, 23 menos 24. Mais módulo, segundo termo, 26 menos 24, mais módulo de 27 menos 24, mais módulo de 20 menos 24, mais módulo de 24 menos 24. Tudo isso daqui dividido novamente por 5, porque são 5 termos. Então, calculando os módulos aqui, 23 menos 24 vai dar menos 1. 26 menos 24, 2. 27 menos 24, 3. 20 menos 24, menos 4. E 24 menos 24, 0. Então, calculando os módulos. Módulo de 1, de menos 1, 1. Módulo de 2, 2. Módulo de 3, 3. Módulo de menos 4, 4. Módulo de 0, 0. Essa soma aqui dá 10. Dividido por 5. Portanto, meu desvio médio é 2. Então, desvio médio. Depois, a minha variância. Então, qual é a fórmula da variância? Vou fazer a diferença de cada termo e a média e elevar ao quadrado. Então, x1 menos x barra ao quadrado. Se você olhar, isso daqui você já fez aqui. Você já tem esses resultados aqui. 23 menos 24 é menos 1. 26 menos 24 é 2. 27 menos 24 é 3. Então, o que você vai fazer? Simplesmente pegar esses valores e elevar ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado mais 2
ao quadrado mais 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Continua dividindo por 5. Menos 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 0 ao quadrado, 0. Vai somar e dividir por 5. Então, essa soma aqui dá 30. Dividido por 5, a minha variância é 6. Então, mesma coisa. E por último, o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada dessa variância. Então, o meu desvio padrão que eu represento pelo delta, essa letra grega, é a raiz quadrada daqueles 6 que eu encontrei. Isso daqui é aproximadamente 2,45. Normalmente esse desvio médio ele vai dar um número decimal, tá? Um número com vírgula, e às vezes você vai ter que fazer uma aproximação para ele. O que é importante comentar sobre desvio médio? Essa observação aqui, ó, ela é muito importante e vocês vão usar ela em algumas situações aí, ó. Observação: quanto menor o desvio padrão, maior é a regularidade dos dados. Ou seja, quanto mais próximo de zero for o resultado do seu desvio padrão, mais homogênea é a amostra. Então isso daqui é uma informação importante. Em algumas situações, basta você olhar para o valor do desvio padrão. Quanto mais próximo de zero, mais homogênea é a amostra. Quanto mais longe de zero, mais heterogênea é essa amostra. Para a gente verificar isso, eu vou fazer esses dois exemplos aqui, ó. Olha só, o primeiro. Determine o desvio padrão desses números aqui. Então, a primeira coisa que eu teria que fazer seria calcular a média entre eles. Então, 12 mais 13 mais 12 mais 11, dividido agora por 4. Essa soma dá 48, dividido por 4, 12. Percebam que os números aqui estão bem próximos dessa média. Tem dois que estão até iguais. Então, como que ficaria o meu desvio padrão? Desvio padrão igual raiz quadrada da diferença. Então, 12 menos a média, que é 12 ao quadrado, mais o segundo termo, 13 menos 12 ao quadrado, mais o terceiro termo, 12 menos 12, que é a média, ao quadrado, mais 11 menos 12 ao quadrado. Tudo isso daqui dividido por 4 agora. Então isso daqui vai ficar raiz 12 menos 12, 0 ao quadrado, mais 13 menos 12, 1 ao quadrado, mais 12 menos 12, 0 ao quadrado, mais 11 menos 12, menos 1 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. O que vai acontecer aqui? 0, 1 ao quadrado, 1, 0, 1. Então isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre 4. Raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4 é 2. Fazendo o cálculo, pode usar uma calculadora, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Dividido por 2, 0,7. Então percebam que, como os dados eram bem próximos da média, 12, olha o que aconteceu com o desvio padrão. Deu 0,7. Ficou próximo de zero. Olha para essa outra amostra aqui, o que vai acontecer. Aqui, se eu calcular a média, olha só o que vai acontecer. 2 mais 10, 12, mais 15, mais 21, dividido por 4. Essa soma também dá 48, só que quando eu divido por 4, também dá 12. Então, o meu x barra de novo é 12. Só que a hora que eu vou calcular o meu desvio padrão aqui, raiz quadrada de
2 menos 12 ao quadrado mais 10 menos 12 ao quadrado mais 15 menos 12 ao quadrado mais 21 menos 12 ao quadrado. Tudo isso ainda dividido por 4 e dentro da raiz, tá? Então isso daqui vai ficar o quê? Raiz 2 menos 12 menos 10 ao quadrado. 10 menos 12 menos 2 ao quadrado. 15 menos 12, 3 ao quadrado. 21 menos 12, 9 ao quadrado. Dividido por 4. Menos 10 ao quadrado, 100. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 3 ao quadrado, 9. E 9 ao quadrado, 81. Somar tudo e dividir por 4. Essa soma aqui, 100, 190, 194. Então isso aqui vai ficar 194 dividido por 4. Isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 48,5. Ou você poderia calcular a raiz quadrada de 4, que é 2, calcular, pode usar a calculadora, né? A raiz de 194 e depois faz a divisão por 2. Ou fazendo direto, isso daqui é aproximadamente 6,96. Então, isso daqui, esses dois exemplos, mostra aquela observação que eu escrevi lá em cima. Percebam o seguinte, média 12. Olha como os elementos estão próximos desse 12. Tem dois deles que são 12. Olha o que aconteceu com o desvio padrão, 0,7. Ficou bem próximo de 0. Olha aqui, média 12. Só que olha os elementos. Tem o 2, que é bem menor que o 12. O 10 e o 15 até estão próximos do 12. E aí tem o 21. Então, quanto mais homogênea é a amostra, ou seja, quanto mais próximos os números estão, mais próximo de 0 é o meu desvio padrão. Quanto mais espaçados estão esses números, maior é o meu desvio padrão. Bom estudo a todos!